Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro As Irmãs Blue, da Coco Mellors. Uma história intensa sobre família, amor e tudo que a gente finge esquecer. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 6. Avery. Em sua sala de jantar perfeita, decorada com sofá vintage restofado com tecido feito à mão pela terceira geração de artesãos de estilogravura em Jaipur, uma mesa de café com pedestal de mármore enviada da Dinamarca e papel de parede com relevo em ouro por 840 libras o rolo de Suane Bertin, designer de interior da família real, Avery estava se preparando para esfolar a irmã mais nova e não tão perfeita assim. Era uma festa, Avery, Lucky disse, já na defensiva, antes mesmo que Avery pudesse recomeçar sua empolada frase de abertura que ela tinha ensaiado no chuveiro naquela manhã. Você se lembra? Eu bebi demais, como todo mundo, e tive uma pequena dificuldade em colocar a minha chave na fechadura. Por favor, não crie um problema por causa disso. Eu encontrei você seminua e desacordada lá fora, e você tá me pedindo para não criar problema? Porque você não leva as coisas a sério. Você se preocupa tão pouco assim consigo mesma? Lucky revirou os olhos com tanta força que Avery ficou surpresa por ela não ter causado um dano no ligamento. Elas estavam de pé, uma em cada lado da sala. A mesa de café lotada de livros lustrosos de exposições em galerias e New Yorkers que a Avery nunca chegou a ler, que formavam uma proteção entre elas. A silhueta de Lucky se desenhava contra grandes janelas de correr com vista para a rua. Lá fora, o sol do dia anterior havia desaparecido por completo, como se nunca tivesse existido. Era um típico dia inglês, silencioso e cinzento. Todo mundo fica bêbado, Lucky disse. Você está por fora, sem falar que sempre faz tempestade num copo d'água. Avery bufou com escárnio. Tempestade? De onde você tira essas coisas? Eu sou realista, eu vivo na realidade. Talvez você devesse experimentá-la. A negatividade não é uma versão superior da realidade. É só um julgamento. Pelos seus padrões, todo mundo na Inglaterra tem problema com bebida. Oi, eles têm mesmo. Você já viu os homens desse país? Todos parecem ter 50 anos. Agora foi a vez de Lucky bufar. Como alguém que está realmente interessado em homens, eu posso jurar que não. Avery, irritada, balançou a cabeça. Você sabe que eu tive namorados antes da Chitty. Lembra do Steve? Lucky soltou uma risada seca. Aquele cara que trazia potes com ovos recheados para o apartamento? Steve não conta. Avery se virou, frustrada. Steve tinha sido um fracasso, sem dúvida. Ela não devia ter mencionado Steve. Quem está julgando agora? Ela retrucou. De toda forma, isso não tem nada a ver. Você quer normalizar essa merda? Tudo bem, mas eu não vou ficar aqui sentada e dizer que você tá bem. Você não tá bem. Acho que sou eu quem deve julgar se estou bem ou não, né? E eu estou. Estou ótima. Estou cada vez melhor, porra. Avery dirigiu-se a Chitty, que tinha aparecido na porta e apertou as mãos contra o peito. Eu não consigo falar com essa pessoa. Avery resmungou, apontando para Lucky. Não adianta. Querida, Chitty disse para Avery. Sente-se. Vamos tomar um chá e discutir isso como pessoas que se amam. Lucky e Avery se olharam e quase sorriram. Era igual a mãe delas. Conflito familiar, turbulência emocional, câncer, crise climática. Aparentemente, não havia nada que não pudesse ser solucionado, ou pelo menos aliviado, com uma xícara de chá. Mas Lucky desviou o olhar e o momento passou. A raiva de Avery logo estava de volta. Ela está se matando, Chitty. Avery se virou para Lucky. Você não aprendeu nada com Nick? Você ainda não consegue entender a porra da fragilidade da vida? Ela não quis dizer isso, Chitty disse para Lucky. Ah, foda-se, Lucky respondeu para Avery. Você age como se fosse melhor que todas nós. Você não é. Não é melhor que ninguém. Sempre foi uma babaca nervosa, só que agora ficou rica. Ela não quis dizer isso, Chitty garantiu para Avery.
E aproveitando, você não é minha mãe, Lucky continuou. Eu já tenho uma inútil, não preciso de outra. Ela é minha mãe inútil também, Avery revidou. E eu não quero ser sua mãe. Você tem 26 anos, Lucky. Não tem mais graça. Ser um total desastre não é motivo de orgulho. Você não é um desastre, Chit disse para Lucky, e então para a esposa. Isso não é justo, Avery. Avery voltou-se para Chit. Por que você está defendendo? Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou tentando fazer vocês duas verem que se ficar se atacando não vai ajudar a resolver a situação. Avery olhou para cada uma delas por um bom tempo. De repente, com uma clareza surpreendente e abrasadora, ela sentiu falta da mãe. Aquela mulher que a decepcionara constantemente. Pelo menos com a mãe, ela tinha permissão para se lembrar de já ter sido criança. Junto das irmãs, ela era sempre a mais velha, o que significava que, comparada com elas, Avery nunca tinha sido jovem. Mas ela estava cansada de ser adulta. Estava cansada de ser ela mesma. Sabe de uma coisa? Eu tô farta disso, ela disse. Eu tô farta de ter que bancar a vilã o tempo todo. Isso porque você é, Lucky disparou. Desde que você comprou essa casa, parece um ciborgue corporativo tem um chilique. Avery se dirigiu a Chit. Eu não posso chamá-la de desastre, o que ela é de verdade, mas ela pode me chamar de qualquer coisa corporativa? Por acaso isso é justo? Ninguém está concordando com ela. Chit tentou acalmar a discussão. Eu estou, Lucky contestou. Eu estou concordando comigo. Sabe de uma coisa? Você tá certa, Avery disse, a voz transbordando de desprezo. Me desculpa por ter sido tão bem-sucedida. Me desculpa por não ser como nossos pais e forçar minha família a viver em uma maldita caixa de sapatos e beber até esquecer. Me desculpa por eu querer alguma coisa melhor do que a educação que tivemos. E você acha que eu não? Lucky ofegava. Por que acha que eu faço o que eu faço? Você acha que eu gosto que tirem minhas medidas todo ano como se eu fosse um gado, porra? Sabe o quanto é degradante e besta 90% da merda que eu tenho que fazer? Você acha que eu quero usar tule rosa? Mas eu ganhei mais dinheiro quando estava no ensino médio do que a maioria das pessoas ganha em... Eu nem sei. Eu ganhei a porra de 1 tonelada de dinheiro. Não tenho dúvidas de que você ganhou, Avery comentou. Mas onde ele está, Lucky? Você tem economias? Ações? Onde está aquele dinheiro? Lucky desviou o olhar. Eu vou ganhar mais, ela murmurou. E ele vai escoar pelo ralo também, Avery declarou. Chega, Chit disse. Eu não consigo mais ouvir vocês duas se atacando. Vocês duas dão duro no trabalho. Vocês duas já passaram por muita coisa. Não é uma competição. Mas Chit não entendia o que era ter irmãs. Contra os pais, contra o mundo em geral, elas eram grandes aliadas. Mas entre elas, tudo era competição. Não havia atenção suficiente. Nunca havia dinheiro suficiente. Nunca havia amor suficiente. Então, elas disputavam cada migalha. Eu não preciso passar por isso, Avery disse. Eu vou sair. Isso mesmo, pode ir, Lucky concordou. Me trate como você trata todo mundo que não atente aos seus padrões implacáveis. Ignore isso, Chit pediu para Avery. Aonde você vai, não saia. Eu não sei, Avery disse, andando depressa em direção à porta. Voltar para o escritório. É domingo, Chit implorou. E daí? Preciso sair desse lugar. Nós não acabamos a conversa, Chit disse. Você pode não ter acabado, Avery disse, mas eu terminei. Para mim já deu. É por isso que você não tem amigos, Lucky gritou quando ela saiu da sala. Avery bateu a porta da frente e desceu a rua. Ela esperou para ver se ninguém a estava seguindo e então ligou para ele, que atendeu no segundo toque. Então, agora a gente é do tipo que faz ligações? Ele disse. O que você está fazendo? Quer fumar um cigarro? Ele riu baixinho. Eu até queria, mas estou em casa. Onde fica? Eu posso ir de carro. Você quer vir onde eu moro? Eu quero ver você. Uma pausa. Avery se esqueceu de respirar. Vou enviar meu endereço. Ele respondeu. Se Avery não tivesse voltado para o AA na semana anterior,
Se ela não tivesse escolhido uma reunião pouco frequentada, a qual nunca tinha ido, se ele não tivesse sentado na fileira de trás quando ela entrou de fininho, atrasada, talvez ele nunca tivesse se tornado a rocha sobre a qual ela arremessaria seu casamento e sua vida. Mas ela voltou, e ele estava lá, e o resto era inevitável. Ela estava aliviada porque a reunião era no mesmo horário que seu grupo anterior, então era improvável que algum conhecido estivesse lá. Ela não queria ouvir perguntas sobre como estava no ano anterior ou como se sentia. Se continuava mantendo sua condição espiritual ou vivendo seus defeitos de caráter. Porque Avery, segundo suas próprias estimativas, estava vivendo todos eles. Roubando, mentindo, julgando, temendo e tendo ressentimento contra tudo e todos. Para evitar as conversas fiadas, diante de uma reunião ou as perguntas ansiosas sobre se era nova no grupo, ela tinha esperado na esquina uns 15 minutos depois da reunião começar. Uma atitude difícil para alguém como Avery, para quem a pontualidade era o tipo de religião. Quem estava falando era uma mulher de meia idade com a maquiagem pesada, que já estava no meio da sua história quando Avery entrou discretamente. Ela deu uma olhada rápida pela sala. Nenhum conhecido. Ela sentou-se no fundo, perto da mesa de biscoitos e das bandejas de chá morna. A mulher estava catalogando uma lista aparentemente sem fim de relações abusivas com homens, começando pelo pai, é claro, e terminando com um ex-marido que havia roubado o dinheiro dela e depois a trocado pela filha de uma amiga. Agora, em seu 3º ano de sobriedade, além do álcool, ela estava se abstendo de todos os seus gatilhos: açúcar, cigarros, café, compras, revistas de fofocas e sexo. Principalmente sexo. Ela teve o cuidado de reiterar. Outro dia, eu estava louca para sair e pegar um homem, ela disse. Mas aí eu tive que perguntar a mim mesma. Isso me deixaria mais perto ou mais longe da bebida? É isso que o poder superior realmente quer para mim? Então eu mudei de ideia e fui para uma reunião. E eu peguei um apadrinhado. Risadinhas indulgentes na sala toda. Avery revirou os olhos sem querer. Em algum lugar, durante o giro, eles pararam num homem que estava perto dela. Ele estava escrevendo com verdadeira concentração em seu caderno. Sério que ele estava tomando notas daquilo? Então ela lembrou que fazia o mesmo quando era mais jovem. Ela adorava as reuniões, adorava as histórias, a profundidade da identificação que podia borbulhar do nada, como uma fonte termal em um deserto. Ela podia ouvir alguém totalmente diferente dela e que descreveria, com misteriosa precisão, seus atos, pensamentos e sentimentos. Essa era a mágica do companheirismo, quando ele funcionava. A percepção de que partes do seu eu que estavam bem escondidas, as mais constrangedoras, eram as que conectavam mais profundamente com os outros. No AA, você nunca é um excluído, nunca está sozinho. Durante anos, parecia que ela sempre tinha uma rede dourada de pessoas sóbrias abaixo e ao seu redor, prontas para levantá-la se ela caísse. Mas ela estava caída havia um ano, e ninguém tinha levantado ainda. A verdade é que Avery sabia que o problema era ela. Identificar-se com outras pessoas era um esforço. Há pouco mais de um ano ela teria adorado esse depoimento também. O que lhe disseram com o ismo de alcoolismo representava. Eu me separo. Essa era ela, isso mesmo. Separando-se então, se perguntando por que se sentia separada. Avery deixou seus olhos escanearem a página do vizinho. Ele parecia estar escrevendo poesia. Ela sorriu para si mesma. Um poeta sóbrio, exatamente o que o mundo precisava. Enquanto ela estava pensando nisso, ele deu uma olhada para cima. Poderia ter ficado constrangido, como ela teria ficado, e fechado a página, mas ele apenas sorriu em cumplicidade. Eles se olharam. Ele era jovem, negro e fascinante, embora não exatamente bonito. Tinha um rosto incomum, a boca reta, séria, e os olhos redondos no formato de 2 arcos desenhados. Avery ficou impressionada. Depois da reunião, ela o encontrou do lado de fora fumando. Ele estava sozinho, parado perto do grupo que estava discutindo em qual Le Pan Quotidien deveriam ir para o companheirismo. Ela parou do lado dele. Posso filar um cigarro? Ela perguntou. Graças a Deus que você fuma, ela pensou. O argumento inicial de conversa para os tímidos, o desajeitado socialmente e
e os estranhos autodestrutivos do mundo todo. Ele tirou um cigarro do maço e se curvou para acender o dela com um velho isqueiro de zipo prateado. Eu sou Charlie, ele disse quando a chama surgiu entre eles. Avery, ela respondeu inalando. Então você é poeta? Ele tinha um sorriso irreprimível, como se tivesse um constante e divertido diálogo consigo mesmo. Acertou, ele disse. E você é americana. Ela sorriu. Acertou também, ela disse. Um momento de silêncio parou entre eles como um balão perdendo gás. Eu não sabia que poetas de verdade ainda existiam, ela comentou. Eu não sei o quanto sou de verdade, ele confessou. Mas eu existo. Você é americana de verdade? Sou de Nova York, ela respondeu. Então não, ele sorriu e ela riu. E você consegue viver de poesia? Uma centelha de constrangimento a invadiu. Ela parecia estar fazendo uma entrevista de emprego. Quando se tornara tão conservadora? Ela tinha escrito poesia também quando morava na comunidade. O rosto de Charlie, no entanto, continuou aberto e sociável. Alguns conseguem, mas eu ganho a vida como humilde copywriter. Isso não parece tão humilde para mim, Avery disse. O grupo do Le Pen Quotidien, inclusive a mulher que estava criticando os homens, vinha em um bando na direção deles, talvez para convidá-los a participar. Charlie e Avery trocaram um olhar que transmitia o desejo mútuo de fugir. Era ruim, ela sabia, formar duplas e se separar do grupo, uma velha forma de vínculo que não servia para a sobriedade dela. Mas então Charlie tocou em seu cotovelo, e ela só conseguiu pensar no jeito mais rápido de escapar dali. Ei, ele começou lançando-lhe um olhar de entendimento. Você vai até o metrô? Que se foda, ela pensou. Vamos, respondeu. Antes que os outros os alcançassem, eles se afastaram juntos em passos rápidos, os dois dando tragadas regulares nos cigarros, uma aprazível sensação de ter escapado à pressa no ritmo deles. Era uma bela tarde de verão, e a luz, enquanto eles subiam a ladeira, era como o amarelo intenso da boa manteiga francesa. Londres era adorável quando queria ser, Avery pensou. Charlie virou-se para ela e sorriu. E você? Ele perguntou. Eu o quê? O que você faz? Você não sabe que essa é uma pergunta indelicada? Aquele sorriso de novo. Seus dentes eram surpreendentemente pequenos e brancos, como pequenas pérolas. Me desculpa, ele disse. Avery olhou para o seu rosto divertido, tão perto de ser bonito e, no entanto, um pouco fora do padrão, e sentiu que poderia perdoar qualquer coisa nele. Sou advogada, ela respondeu. Ah, ele assentiu. A menos humilde das profissões. Então Avery sorriu. Era verdade. E o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, apontando para a reunião com a cabeça. Muito champanhe e cocaína para você? Teve que desistir? Isso estava tão longe da verdade dos seus últimos anos como andarilha, viciada em drogas que Avery teve de rir. O que faz pensar que essas eram minhas drogas favoritas? Ela indagou. Você parece o tipo de senhora elegante. Por quê? Eu não sei. Os seus sapatos, talvez? Avery olhou para os mocassins Gucci com fivela. Ela os estava usando no final de semana passada, quando roubou a carteira da Chanel acolchoada. Ninguém suspeita de uma mulher de mocassins. Ela ficou corada. Não me entenda mal. São bonitos, ele acrescentou. Só estou surpreso em encontrar alguém como você em uma reunião. Só isso. Há quanto tempo você está lá? Ela perguntou. Acabei de completar 90 dias. Ele mal conseguia esconder seu orgulho. Então ele era um novato, ela pensou. Talvez ainda esteja em uma nuvem cor-de-rosa. Aquele período de euforia no início da recuperação, quando já se superou a abstinência física, mas a realidade ainda não se impôs. Uma breve janela de tempo em que tudo parece possível. Ela sentia falta disso. Veja só, tem todos os tipos aqui, ela explicou. Em Nova York, dizemos que essa doença ataca todo mundo,
da Park Avenue até o banco do parque. Ele riu. Gostei. Qual seria o equivalente em Londres? Eu não sei. Do Mayfair até o... Meu quarto, ele completou. O rubor não sumia do rosto dela. Pode ser, ela disse. Como é que eu nunca te vi antes aqui? Eu parei de vir por um tempo, ela respondeu. Parou por quê? Honestamente? Claro. Eu não conseguia mais ouvir as pessoas falarem de Deus. Charlie ergueu as sobrancelhas. Continue, ele pediu. Eu não consegui ouvir que o poder superior de alguém nunca manda alguma coisa com qual a pessoa não consiga lidar. Se fosse assim, nós não teríamos estupro, abuso de menor, incesto, violência doméstica, e as pessoas não ficariam com estresse pós-traumático, traumas complexos ou dependência de drogas incapacitantes, já que tudo isso é resultado de receber exatamente as coisas com as quais elas não conseguem lidar. Charlie estava prestando atenção, mas Avery não sabia dizer se com respeito ou reserva. Então, você não acredita que tudo acontece por alguma razão e esse tipo de coisa? Ele perguntou. Ela puxou o ar com força. Poderia dar uma resposta agradável, apropriada para um novato, mas ela era de fato uma advogada. E a compulsão por estar certa, por martelar seu ponto de vista, estava tão arraigado nela quanto a respiração. Eu acredito que tudo acontece, ela esclareceu. Ponto. Ou ponto final, como se diz. As coisas acontecem e temos de aprender a viver com elas, contanto que suicídio não esteja na jogada, claro, se conseguirmos encontrar sentido nelas. Muito que bem, mas, mesmo se não conseguirmos, ainda teremos de viver com elas. O significado é uma meditação posterior, uma anestesia. Acontece é a única palavra empírica dessa declaração. O resto é qualquer coisa que o ajude a dormir à noite. Charlie olhou para ela como se estivesse avaliando a capa de um livro que tinha escolhido, mas não tinha certeza se iria querer ler. Acho que não consigo contestar isso, ele disse. Eles andaram juntos em silêncio, pelas pacatas ruas residenciais, atrás de um muro de tijolos coberto de eira. Duas crianças em uma cama elástica apareciam e sumiam da vista deles. O cabelo loiro subia e caía ao redor do rosto delas, enquanto elas gritavam de alegria. E também, minha irmã mais nova morreu. Quando Charlie olhou para ela novamente, a avaliação dele parecia ser outra, mais suave. Havia uma ternura em seu rosto que era totalmente espontânea. Sinto muito por isso, ele disse. Faz pouco tempo? Avery concordou com a cabeça. No ano passado. Você se importa se eu perguntar como? Não, tudo bem. Avery limpou a garganta. De overdose. Nossa! Charlie balançou a cabeça levemente. Sua irmã era viciada também? Avery negou com a cabeça. Ela nunca pensou em Nick desse jeito quando ela estava viva. E pareceria uma traição fazê-lo agora. Não, ela disse com firmeza. Ela tinha dor crônica. É uma doença chamada endometriose. Os homens não têm isso. Ela tentou manter a amargura fora da voz enquanto continuava. Ela foi a muitos médicos, fez cirurgias, mas parece que não conseguiam ajudá-la. Na verdade, eles não serviram de nada. Ela se lembrou de estar sentada com Nick no pronto-socorro quando a dor era forte demais para ela conseguir dormir. Ela se curvava toda, como se pudesse ficar pequena demais e a dor não conseguisse encontrá-la. As enfermeiras trataram-na como se ela fosse uma criminosa. Pensaram que Nick estava lá por causa das drogas. Tudo o que ela estava pedindo era conforto, um pouco de alívio. Nesse sentido, talvez ela não fosse tão diferente de um viciado. Não estavam todos procurando alívio para alguma dor invisível? Não eram todas pessoas? Avery tentou modular a voz de um modo parecer razoável, como alguém que estivesse simplesmente contando uma série de eventos trágicos, e não uma mulher meio doida de raiva e tristeza. Como é compreensível, em virtude das dores que sentia, ela começou a contar com critério. Ela tomava analgésicos. É para isso que eles servem.
eles acabam com a dor. Mas ela criou dependência e acabou comprando um lote na rua que continha fentanil e... Avery inspirou bruscamente. Algum dia seria mais fácil contar essa história? Algum dia ela deixaria de querer agarrar o mundo como se fosse uma folha de papel em que tivesse sido feito um erro terrível e rasgá-la, picá-la para começar de novo? Mas houve também uma centelha de alívio que Avery nunca admitiu para ninguém. Nick estava sofrendo havia anos quando morreu. O problema com a dor é que era invisível. Avery gostaria de ter lhe dado muletas, algum objeto que a tornasse óbvia para todos em volta dela. Mas agora ela sabia que quase toda dor é privada. A linguagem passava perto, mas nunca captava. Cada vez que Nick tentava encontrar as palavras certas, a dor parecia mudar de forma. Às vezes, ela dizia que era uma dor fraca, chata, algorenta e inevitável, como a escuridão do céu antes de uma tempestade. Às vezes, era como uma descarga elétrica quente que as espetavam e as uniam dentro dela, deixando-na recurvada com falta de ar. Às vezes, ela dizia e sentia como ondas batendo, que ganhavam impulso e recuavam. Suas entranhas pareciam uma costa marítima açoitada e inflexível. E quando passava, Nick esperava por ela, como um marido inconstante que tinha ido embora com raiva, mas que voltaria uma hora ou outra. Às vezes, ela dizia que a espera era a pior parte. Quando a linguagem falhava, os números não faziam melhor. Quando vezes tinham pedido a Nick para classificar sua dor em uma escala de 0 a 10. Era um enigma. Se ela escolhesse um número muito baixo, ela poderia não receber o alívio necessário. Se escolhesse um muito alto, seria dispensada como histérica. Qual era o número mágico? Ela tentou 6, 7, 8, 9, nunca se atreveu a se considerar um 10. Avery a tinha visto se contorcer nas salas de espera de hospitais e consultórios médicos, tentando encontrar a combinação certa de palavras e números que desbloquearia o alívio permanente. Ela nunca a encontrou, mas Avery partiu para Londres assim mesmo. Ela ainda podia se lembrar do lamento de dor que escapou pelo telefone quando Nick ligou para contar o que os médicos haviam dito. Era tarde na noite de Londres, em uma sexta-feira, e Avery estava em um bar no Sorro para conhecer outros amigos terapeutas de Chit. Ela queria causar uma boa impressão e não tinha vontade de atender ao telefonema. Mas ela atendeu. Ela se lembrava agora. Atendeu, sim. A chuva tinha parado logo antes do fim de semana e as ruas ainda estavam escorregadias quando ela saiu. Histerectomia. Ela pressionava a mão no ouvido para abafar o som dos frequentadores que passavam, todos bêbados e animados depois da chuva. Você poderia repetir? As luzes neon do bar tremeluziam e cintilavam na calçada molhada. Histerectomia. Essa era a palavra que ela não conseguira ouvir. A remoção total do útero, a chave para o alívio permanente. Na última vez que Avery viu Nick, ela percebeu que a irmã estava diferente, embora fosse impossível dizer exatamente por quê. Depois, era dos olhos dela que Avery se lembrava. As pupilas estavam muito pequenas, 2 pontos minúsculos que não sustentavam um olhar. O rosto de Nick parecia água, sempre se movimentando, se ondulando, dançando. A mãe delas costumava dizer que ela deveria ser atriz. Ela podia transmitir qualquer emoção, divertimento, irritação, incredulidade, ao arregalar minimamente os olhos ou erguer a sobrancelha. Mas da última vez que Avery a viu, ela estava estranha, muito quieta, como se estivesse se preparando para alguma coisa. Elas estavam andando pelo Regent's Park. Nick tinha vindo para férias de primavera, e eram seus últimos dias antes de voltar para Nova York. Ela se comportou como sempre na maior parte da viagem, mas nos últimos dias estava mais recolhida. Avery percebeu depois que ela provavelmente estava ficando sem comprimidos, aumentando o espaço entre cada dose para fazer o estoque durar até ela chegar em casa. Era um dia muito quente para a estação, então Avery comprou 2 cornetos no café perto do lago. Enquanto caminhavam, Nick teve dificuldade em tirar o papel do cone, com suas mãos pareciam não cooperar. — Você tá bem, Nix? Avery perguntou, espiando os dedos trêmulos. Ela pegou o sorvete de Nick, retirou o papel com delicadeza e o devolveu para ela. — Tem certeza que está disposta a viajar de avião?
Por que as pessoas ficam me perguntando se tô bem? Nick disparou. Avery olhou-a com surpresa. Ela não sabia que havia mais gente perguntando. Eu vou ficar menstruada, Nick revelou depois de uma pausa. Ah, me desculpe. Avery dirigiu-se para um banco onde elas pudessem se sentar. E você sente dores? Ela nunca sabia bem como falar sobre a doença de Nick. Por ter consciência, como sempre teve, da injustiça da sua menstruação sempre ter vindo sem incidentes. Sinto, é óbvio, Nick confirmou de forma brusca. Então, pareceu tentar suavizar sua irritação. E é um semestre bem ocupado. Tenho muitas notas para dar no avião. Mas não é problema. Estou bem, eu prometo. Entendo, Avery disse, cautelosa para não a pressionar ainda mais. Eles têm sorte de ter uma professora que se importa tanto quanto você. Lembra das freiras? Nick deu uma risada seca. As 4 tinham ido para uma escola católica no ensino médio, dirigida por um grupo de freiras que eram desatentas ou ativamente inadequadas para atender às necessidades das crianças. Elas se sentaram em um banco de madeira, sob um freixo, e observaram os patos com seu andar gingado e pomposo ao redor do lago. 2 crianças gêmeas, vestindo macacões de cores vivas e mini-tênis Converse de cano alto, correram em direção a um pato selvagem e soltaram gritos agudos de terror e encantamento quando ele abriu as asas e grasnou irado para elas. Veja aquilo, Nick disse, sorrindo de repente. Tão engraçadinhos, Avery comentou, respeitosa, embora na verdade ela achasse que as crianças deveriam deixar o pobre pato em paz. Você sabia que eu já fui mordida por um pato quando éramos crianças? Nick perguntou. Você foi? Quando? No Central Park, perto do Turtle Pond. Eu devia ter, uns 4 anos, mas não contei para a mamãe. Ela não ficou sabendo. Por que você fez isso? Eu achei que ia ter problemas. Ela sempre ficava tão irritada quando a gente precisava de alguma coisa. Acho que eu sabia, desde aquela época, que era melhor eu me virar sozinha. Avery assentiu. Ela podia imaginar a cena com precisão. Luke devia ter só 2 anos, Nick 4, Bonnie 7 e Avery 9. Um dia no parque com elas teria sido tratado pela mãe como equivalente a um curso de invasão militar. O surpreendentemente, pensou Avery, é que com apenas 4 anos Nick já tinha entendido a realidade da família. Mas é claro que todas tinham. Bem, se você for mordida outra vez, Avery alertou, segurando a mão da irmã. Espero que você me conte. Nick sorriu com tristeza. Meus filhos sempre vão poder me contar, ela disse. Sempre. Avery olhou para ela e viu a esperança sob a exaustão, como o sol espiando entre as nuvens. Mas enfim, Nick disse com uma risada. Foda-se os patos. Avery poderia tê-la pressionado um pouco mais. Ela poderia ter feito mais perguntas, mas não fez. Ela ficou sentada no banco segurando a mão da irmã, olhando os patos deslizarem pela água cristalina, seguidos por seus patinhos, e ficou em silêncio, feliz por estar com a irmã. Obviamente, Nick recusou a esterectomia. Ela queria ser mãe mais do que queria ser livre. Ou melhor, a maternidade era a forma de liberdade que ela tinha escolhido. Não uma vida sem dor, mas uma vida organizada ao redor da dor. O amor combinado com medo para sempre. Uma casa de bonecas de papel construída perto de uma chama acesa. Era para isso que ela estava tomando os analgésicos, para adiar um tipo de dor e abrir caminho para outro melhor. E agora lá estava a Avery, prometendo uma criança para Tite. Mas era isso que ela queria? O sonho pelo qual Nick havia vivido? Morrido? Ela poderia amar uma criança porque sua irmã teria amado uma criança? Por que Tite amaria? Seria suficiente para ela? Deveria ser? Merda! Charlie murmurou do lado dela. Avery tinha quase se esquecido de que ele estava lá. Lamento que isso tenha acontecido com ela. E com você. Eu não sei mais o que dizer. Ela olhou com nervosismo e, de repente, notou a idade dele. Ele era jovem, uns 20 e poucos anos, 25 no máximo. O que ele poderia saber sobre perdas? Não há nada a dizer, ela respondeu, sua voz voltando à qualidade de nítido controle. Aconteceu, e eu tenho que viver com isso. Fim da história.
Nenhuma justificativa, nenhuma lição oculta, nenhuma atitude de gratidão. Ela quase cuspiu as palavras. Ela morreu e eu ainda estou viva. A vida é aleatória e injusta, e às vezes é aleatória e mais do que justa. É isso. A luz amarela estava esfriando para um tom empoeirado de azul. Avery ainda se encantava com a duração das tardes do verão de Londres. Em Nova York, elas pareciam acabar com a velocidade de uma música pop, entregando-se às noites igualmente quentes, mas na Inglaterra, a luz permanecia como uma nota musical sustentada a perder de vista. Eu tive um irmão que morreu também, Charlie disse. Os olhos de Avery fixaram-se nele com surpresa. Sério? Sim, de leucemia. Eu ainda era muito jovem, então realmente não entendi o que tinha acontecido até ficar mais velho. Só lembro da minha mãe chorando o tempo todo. Isso é horrível. Coitada da sua mãe. E de você. Uma coisa que não muda é que eu ainda penso em mim como um dos 3, embora sejamos só minha irmã e eu desde os meus 7 anos. É como um membro invisível que ninguém sabe que eu tenho, mas que está sempre lá, faz parte de mim. Avery assentiu com vigor. Exatamente. Eu sinto exatamente a mesma coisa, exceto que sou uma entre 4, ou era, todas mulheres. Eu sou a mais velha. Ah, entendo. É mesmo difícil. E se é a mais velha, você sente que tem de ser forte por causa das outras. Pelo menos foi assim com a minha irmã. Sinto muito por você estar passando por isso. Eu não entendo, mas entendo. Você entende? Avery assentiu. Entendo. Charlie olhou para ela e sorriu. Bem estranho, não? Que nós dois tenhamos passado por isso. Eu sabia que tinha alguma coisa em você. Avery se permitiu dar o mais leve dos sorrisos. Havia muito tempo desde que alguém a fazia se sentir especial. Ela jogou os cigarros no chão e apagou com um salto do mocassim ridículo. Então, e você? Ela perguntou. Você acha que tudo acontece por uma razão? Que há um Deus benevolente zelando por nós? Charlie passou a mão pela nuca e ofereceu algo entre um sorriso e uma careta. A recuperação realmente nos tira a capacidade de ficar só na conversa fiada, hein? Avery riu baixinho. Você não precisa responder. Não, é uma boa pergunta. Ele olhou para um bando de pombos que voaram da árvore acima deles, partindo em uníssono, como pássaros sabem fazer de uma maneira mágica. Eu não acho, ele falou baixinho, mas gostaria de achar. Eu gostaria de ter o Deus da minha mãe, na verdade. Não toda aquela de testemunha de Jeová que ela pratica. Aquilo é um pouco demais para mim. Mas ela acredita em algo que acredita nela. Ou pelo menos que ela acredita que acredita nela. E isso a conforta. Sei que sim. Eu a invejo por isso. Avery seguiu o olhar de Charlie até a árvore agora vazia. As folhas brilhavam em uma verde elétrico à luz da noite. Eu gostaria de ter o Deus da sua mãe também. Charlie sentiu pensativo. Se eu o tivesse, com certeza teria gastado muito menos dinheiro com cocaína, ele disse. Avery soltou uma gargalhada. Verdade. E eu provavelmente não teria injetado heroína na minha virilha, ela contou. Charlie fitou-a com surpresa. É mesmo? Não consigo nem imaginar. Ou você era uma daquelas garotas chiques da heroína? Avery enrubesceu de leve. Até onde ela sabia, nunca ninguém havia pensado nela como chique fazendo algo, fosse heroína ou qualquer outra coisa. Eu morei em uma comunidade por um tempo. Um grupo de libertários marxistas e anarquistas, e depois em um estacionamento em Tenderloin. Acho que devia significar algum tipo de protesto de 24 horas contra o sistema, mas o que mais fazíamos era nos injetar e transmitir piolhos. Charlie riu, e o som era de como deslizar suavemente por um corrimão, de um andar até outro andar, até outra vida. E deu certo? Ele quis saber. Você se sentiu livre das correntes do capitalismo? O que eu mais senti foi coceira, ela respondeu. Quanto tempo durou? A coceira? Aquela vida.
até eu fazer 23 e ficar sóbria. Então você tem? Ele estava tentando adivinhar a idade dela, mas ela permitiu que ele soubesse. 10 anos no mês que vem, ela revelou. 23 mais 10. Ela tinha 33 anos. Estava sóbria havia mais tempo do que tinha bebido ou usado drogas. Mas não se sentia sóbria de forma alguma. Ela se sentia perdida. Caramba, isso é sensacional, Charlie disse. A palavra na boca dele soava como algo suave e delicioso, como uma fruta de um país estrangeiro que ela ainda iria provar. Ainda não sei o que é, Avery afirmou. Mas, definitivamente, é alguma coisa. Na estação de metrô, eles trocaram os números de telefone e um abraço estranho e longo. Quando ela chegou em casa, foi direto para o escritório pesquisar o nome dele. Ficou surpresa ao encontrar dezenas de artigos sobre o trabalho dele e vídeos de suas leituras. Ela o tinha considerado um amador, mas ele era uma coisa raríssima, humilde. Espiando por cima do ombro para ver se Chit não estava por perto, ela deu play no primeiro vídeo que apareceu. Parecia ilícito, como se ela estivesse vendo pornografia, e não uma leitura de poesia. Ele estava de pé diante de uma multidão compacta em um dos bares de East London, onde Avery nunca tinha estado. O público voltado com o rosto para ele. Eram todos magros, jovens e capazes de sentar-se no chão, de pernas cruzadas, sem qualquer dificuldade. Ela pôde ver uma jovem usando uma boina militar vintage. Charlie parecia descontraído em um casaco de moletom vermelho e jeans, parado acima dos outros. Todos os olhares fixos nele. Então começou a falar, sem cerimônia, sem constrangimento, recitando de memória, com um meio sorriso no rosto que parecia sugerir que sim, ele estava lá, participando de uma forma honesta dessa tradição antiga de poesia oral. Mas ele também ria levemente de si mesmo por estar lá. Ria de todos eles, da iniciativa toda. Enquanto falava, ele flutuava com suavidade entre a gravidade e a leveza, o cósmico e o cômico, nunca aterrissando em um lugar por muito tempo. Na hora em que o poema terminou, Avery não sentiu que o queria. Não exatamente. Ela queria ser ele. Ela queria fazer uma cama no quarto do peito dele e morar lá. Queria falar e que as palavras dele saíssem da boca dela. Queria ser um homem no palco, com uma mulher de boina olhando-a fixamente como se ela tivesse acabado de inventar o idioma. Queria ver o mundo como ele e fazer disso uma oferenda. No dia seguinte, Charlie mandou uma mensagem para ela, avisando que iria para uma reunião às 6 horas da tarde, e Avery respondeu imediatamente que iria encontrá-lo. Era o mais cedo que ela sairia do escritório em meses. Com frequência, ela ficava trabalhando até depois das 8 da noite, e levava mais de serviço para casa, dar uma olhada após o jantar. Chit já aceitara isso havia muito tempo, e às vezes até agendava clientes tarde da noite também, sobretudo aqueles que, assim como Avery, lutavam com os limites do trabalho. Mas elas passavam tempo suficiente juntas. Avery disse para si mesmo. Elas faziam longos passeios a pé no Parque Nacional de Lake District e iam jantar regularmente no restaurante italiano na parte superior da rua principal, onde a massa vinha assada em papel alumínio e o anfitrião sempre trazia para elas uma fatia de tiramisu como cortesia. Mas Avery não saía cedo do trabalho para ficar com Chit havia muito tempo. E era isso, mais do que qualquer outra coisa, que a incomodava enquanto ela se seguia até a igreja. Então entrou uma reunião e viu Charlie, sentado tranquilo na última fileira, com um braço apoiado no encosto de uma cadeira e que estava guardado para ela. E Avery não pensou em mais nada. "Oi, americana", ele disse. "Oi, poeta." Ele lhe ofereceu um exemplar de Os 12 Passos e as 12 Tradições, que o grupo estava lendo naquela semana. Eles compartilhavam o livro, as cabeças inclinadas e próximas, acompanhando enquanto cada pessoa lia uma passagem. O AA muitas vezes fazia Avery se sentir como se estivesse na escola outra vez. Com a leitura em voz alta, os estudos do livro azul, o trabalho dos passos como padrinho, tão semelhante a uma lição de casa. Ela gostava do fato de as reuniões sempre começarem e terminarem no horário, cada início com um preâmbulo familiar e cada final com a mesma prece entoada em grupo. Depois de anos de caos e turbulência, elas lhe davam a sensação de segurança, estrutura, que deveria ser,
Ela imaginava o objetivo. Mas agora, sentada ao lado de Charlie, ela realmente se sentia como uma estudante de novo. A força quente da paixão formigando nas maçãs do rosto quando ela inalava o perfume de almíscar e fumo que era apenas a brisa masculina da pele dele. No fechamento, quando eles formaram um círculo e ela deslizou a mão sobre a palma da mão fria e seca dele, Avery sentiu algo que não havia muito tempo, o frisson do desejo. Mas para o final daquela semana, ela encontrou Charlie em outra reunião. Luke estava chegando de Paris naquela noite, e ela sabia que deveria ir direto para casa depois do trabalho para encontrá-la, mas era tão agradável, pelo menos uma vez na vida, não fazer o que ela deveria fazer. E para ser honesta, ela queria uma desculpa para não ficar em casa. Chit já tinha começado a pesquisar os sites de doadores de esperma depois da conversa no aniversário de morte de Nick, e ficava alegre ao atormentar Avery com perguntas que modificariam a vida com a mesma leveza de quem pergunta o que ela iria querer para o jantar. Ela tinha preferência quanto à raça do doador, a altura, ela queria saber onde ele tinha feito a faculdade, enquanto Avery sentia que o ar estava sendo sugado lentamente na sala. Ela o encontrou no subsolo de uma igreja no Belsize Park, em uma reunião de meditação onde discutiam o 11º passo. Avery abriu os olhos durante a meditação e viu Charlie observando-a com seu olhar calmo e imóvel. Primeiro, ela tentou brincar com a situação e fez uma cara de boba para fazê-lo rir, mas ele continuou olhando para ela com sua compostura serena. Por fim, ela se aquietou também, e eles ficaram sentados assim, olhando-se nos olhos em um silêncio que parecia alcançar a eternidade. Só quando o sinal tocou e a sala voltou à vida, com os suspiros e ruídos habituais, é que os olhares deles se pararam. Enquanto a secretária lia o roteiro, Avery olhou para o colo, tomada de repente pela vontade de se sacudir como um cachorro molhado, ou de cair na gargalhada, ou escancarar a boca com um grito. Qualquer coisa para aliviar a intensidade daqueles últimos poucos minutos. Todo seu corpo estava vibrando como uma nova eletricidade. Química, ela pensou maravilhada. Impossível forçar ou fingir. Inexplicável e inegável. Quem poderia saber por que ela se sentia isso com Charlie? Ela só sabia que sentia. Ele a estava levando de volta para Hampstead depois da reunião quando ela se dirigiu a ele. Eu assisti algumas das suas leituras, ela disse. Charlie ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você andou me pesquisando? Só fazendo minha auditoria legal. Afinal de contas, eu sou advogada. O que você achou? Ela sorriu. Pegando sua palavra emprestada? Sensacional. Charlie sorriu e não fez nenhum esforço para esconder sua satisfação. Elas eram o que você esperava? Minhas poesias? Pensei que elas seriam mais políticas, mas são um tipo de poesia festiva. Ele riu. Não, eu quis dizer de um bom jeito, Avery continuou. Tipo, elas poderiam ser lidas no meio de uma festa e não interromper o fluxo das festividades. Mesmo quando tristes, elas parecem uma celebração. Charlie arrancou a folha de um arbusto e começou a parti-la em confetes verdes. É interessante você dizer isso. Acho que é uma expectativa de alguém como eu tenha de defender algo político. Mas eu sou filósofo. Gosto mesmo da ideia de que meu código de ética não tem de vir de nenhuma doutrina. Não existe o certo ou errado intrínseco. Só o que é certo ou o que é errado para mim. Então, em essência, niilismo moral cruzado com egoísmo psicológico? Sim, é exatamente disso que se trata, Charlie confirmou, lançando-lhe um olhar impressionado. Eu estudei filosofia na graduação, um fato que em geral me torna insuportável para 99% das pessoas. Eu acho você o oposto de insuportável, Charlie disse. Eu te suporto com alegria. Avery ficou corada, então ficou mais ainda ao perceber que estava ficando vermelha. Ela limpou a garganta. Então você age em interesse próprio o tempo todo? Ela perguntou. Bastante. Mesmo à custa dos outros? Às vezes. Mas se todo mundo agisse dessa forma e meus interesses e os seus estivessem em oposição, como haveria a ordem? Se não houvesse um sistema de valores ou código moral aceito?
Charlie limpou os restos de folha das mãos. Olha, cara, tudo que eu sei é que eu cresci em um ambiente religioso severo, que me dizia que a maior parte do que eu queria me tornava moralmente errado. Eu me sentia muito mal por muito tempo da minha vida. Achava que aquele era o jeito que tinha de ser. Então comecei a fazer muito esforço na outra direção e percebi que não tinha. Total independência moral. É nisso que acredito. Responder a mim mesmo e mais ninguém. Avery sorriu. Ele falava como ela 10 anos antes. E como você se sente? Livre. Eu me sinto livre. Charlie correu à frente dela e pulou para se agarrar a uma barra de andaime. Ele se ergueu em uma rápida sucessão de flexões na barra, a camisa sumindo para revelar os quadris estreitos. Ele era ágil e firme, como um peixe. Avery se aproximou e ficou abaixo dele, incapaz de esconder a admiração. Ela olhou para o seu rosto, que estava contraído pelo esforço. Ai, você é tão grande e forte, ela brincou. Ele desceu com graciosidade na ponta dos pés, em frente a ela, parada com o rosto a poucos centímetros do dela. O que você disse? Ele perguntou. Seu rosto estava aberto em um sorriso, e os olhos não se desviaram dos dela. Você é tão grande, ela disse. Ele a puxou para perto de si. E? E forte, ela concluiu. Então ele a beijou, e Avery finalmente entendeu o significado da expressão perder a cabeça. Os lábios dele encontraram os dela e foi como o suave som de um fusível explodindo. Tudo dentro dela foi lançado em uma escuridão bem-vinda. Sua mente estava linda e alegremente em branco. Que alívio não ter mais de pensar. Não ter mais de fingir que estava inteira. Eles se beijaram por 1 hora, as mãos dele agarrando e amassando o corpo dela com tanta força como se pudessem moldá-lo em outra forma, em outra pessoa. Quando ela finalmente se separou dele para encontrar Luck, ela já sabia que era tarde demais. Avery estava parada do lado de fora do endereço que Charlie havia enviado para ela e expirou bem devagar. Iria mesmo fazer isso? Um beijo era uma transgressão. Mas isso seria uma traição. Seria pior por ele ser homem? Chitty sempre ficou só com mulheres, pois sempre soube o que era certo para ela. Avery ficou com homens na adolescência, depois nunca mais. Meninos era o termo mais adequado. Ela sempre disse que só tinha amado Chitty, mas não era 100% verdade. Primeiro, houve Freja. Embora equiparar aquele relacionamento ao que ela tinha com Chitty, era como comparar uma lareira com incêndio florestal. Uma era conforto, a outra, uma hecatombe. Avery conheceu Freja em uma aula chamada Odisseia Humana para Existencialismo Político, durante seu último ano em Colômbia, onde Freja também estava se formando em filosofia. Ela era da Suécia, e parecia mesmo ser. Os olhos dela eram como vidros marinhos, com sobrancelhas e cílios brancos e brilhantes, e sua pele ficava da cor de areia molhada ao sol. De inteligência feroz e arrogantemente determinada a viver de acordo com seus próprios princípios, ela acreditava que a satisfação pessoal era a mais nobre das atividades, e a busca da independência era o objetivo moral da vida. É claro que ela lia muito Wade Hunt. Ela não era, Avery se dava conta agora, diferente de Charlie. Foi Freja quem lhe apresentou a heroína. Horse, como ela a chamava com sua despreocupação bacana, insistindo que não era de fato viciante, a não ser que fosse injetada. Considerando seu comprometimento com a autodeterminação, não foi tanta surpresa o fato de Freja ter saído da faculdade antes de se formar para fazer parte de uma comunidade anárquica, não hierárquica e dirigida por consenso no norte da Califórnia. Embora, com seu ethos de independência acima de tudo, Avery tenha imaginado que ela teria problemas com a parte do consenso. O grupo vivia em uma fazenda vazia fora de São Francisco, propriedade dos avós de um dos fundadores, um garoto com um fundo fiduciário e que não era anarquista o suficiente para acreditar na abolição da herança, e que mantinha Freja dependente de um suprimento regular de sedativos. A dependência de drogas, pelo que se vê, foi um supressor eficiente da independência. Todo mundo as chamava de sal e pimenta,
pela forma como o cabelo loiro branco de Freja parecia quando estava perto do Chanel preto de Avery, mas também porque elas eram inseparáveis. Elas pertenciam uma à outra. Freja foi a primeira pessoa que Avery amou de verdade fora da família. A primeira mulher, com quem ela tinha dormido, a primeira pessoa a lhe proporcionar um orgasmo. Elas ficavam no minúsculo quarto mobiliado que Freja havia alugado, perto do campus de um casal de idosos que ela conhecera por intermédio do conselho de habitação da igreja sueca. O quarto tinha sido da filha deles, antes de ela ter se casado ou morrido. Avery nunca confirmou qual dos dois tinha acontecido. Estava coberto de crochê, bonecas de porcelana e lembranças da Virgem Maria. Na primeira vez que Freja desapareceu debaixo das cobertas para beijar o sexo de Avery, Avery olhou para cima e viu uma imagem da Maria sorrindo para ela. O tempo derretia e diminuía de velocidade. Pequenas ondas de prazer se sobrepunham e se reuniam nela como uma piscina natural de águas quentes. A sensação era tão boa, tão certa. A boca de Freja, suave e insistente como as ondas do mar, dava aquela sensação dentro dela, de luz sobre a água. Nada como meninos de antes. Acima dela, a Virgem Maria sorria, e foi encarando seus olhos cinzentos e benevolentes que Avery teve um orgasmo intenso pela primeira vez. Desde então, ela tinha um ponto fraco secreto pela Mãe de Deus. Avery gostava dos efeitos da heroína, mas foi Freja quem a deixou chapada de verdade. Depois que Freja partiu para a Califórnia, Avery passou por uma das piores separações da sua vida. Ela sentia falta de tudo em Freja: os pelos loiros sedosos nas pernas, o gosto doce e salgado, a risada alta e rouca, o jeito de acrescentar uma questão negativa às suas afirmações, como se convidasse a desafiar Avery a contradizê-la. Muita luz do sol é ruim para o pensamento crítico, não é? Vamos fazer amor na biblioteca e depois tomar um sorvete, não? Avery esperou até se formar, e todas as irmãs saírem de casa, sofrendo de saudade o tempo todo, e então se mudou para o oeste atrás de Freja. Elas estavam morando juntas na fazenda havia alguns meses, sem objetivo e cada vez mais drogadas, quando um dos outros membros da comunidade subiu até a janela do quarto delas e estuprou Freja enquanto Avery dormia ao lado dela, inconsciente, entorpecida pelas drogas. No dia seguinte, quando Freja contou para o grupo, a maioria dos homens disse que o estupro era uma escolha. Ela tinha a opção de ver a experiência como consensual. Bastava exercê-la. As duas fugiram para São Francisco. Dormiram nas ruas ou em motéis quando os pais de Freja mandavam dinheiro e roubavam todos os restos que precisavam. As duas estavam muito magras, aflitas com os piolhos, as aftas, a pele seca e a abstinência intermitente, mas elas ainda eram sal e pimenta. Avery acreditava, ainda feitas uma para a outra. Então Freja teve uma overdose. Ela sobreviveu, mas os pais, altos e loiros, chegaram no Hospital Geral de São Francisco parecendo deuses nórdicos. Pegaram Freja e a levaram de volta para a Suécia sem dizer uma palavra para Avery. Foi para Nick que ela ligou do telefone público do hospital. Nick usou todas suas milhas aéreas para reservar um voo para ela voltar para casa, embora Avery não fosse aparecer para agradecê-la pessoalmente durante mais um mês. Seu orgulho não permitia que ela fosse vista naquele estado por nenhuma das irmãs. Então foi para uma clínica de desintoxicação gratuita diretamente do aeroporto, daquele tempo em que ainda era possível aparecer sem avisar e ficar por 28 dias. Ela nunca mais teve notícias de Freja, mas com aquele tempo parou de tentar encontrá-la e sentiu-se aliviada. Aquele amor tinha sido um tipo de loucura, e assim como afirma o segundo passo do AA, ela precisava voltar à sanidade. Mas agora, parada na frente da casa de Charlie, aquela velha insanidade estava de volta. O que havia nela que amava o incêndio? Era inútil fingir para si mesma que ela não iria entrar depois de ter feito todo o trajeto até ali. Aquele tormento anterior fazia parte do processo. Ela não conseguia nem mesmo se auto-sabotar de uma forma espontânea. O hedonismo, ela estava descobrindo, não funciona bem quando se está sóbria. Aflita e com 33 anos. O endereço que ele tinha dado a ela era uma de uma casa geminada de tijolos vermelhos no coração de Windlesham Green. Era provável que ele tivesse colegas de quarto. Ela teve o pensamento sombrio. O tipo de banheiro com shampoos de muita gente atrapalhando na borda da banheira. Avery subiu a escada, curta e estreita até a porta da frente, pintada em um tom vivo de verde, e ergueu a aldrava. Sua mão tremia. Ela olhou-a fixamente e percebeu que estava toda tremendo.
Podia parar com tudo agora mesmo. Ela se lembrou. Podia dar meia volta e ir para casa. Mas ela sabia que não o faria. Ela se sentia viva demais. Charlie abriu a porta vestindo calça de moletom preta e sem camisa, os músculos dos ombros e dos braços ondulando. Avery quase riu. Pelo menos ele estava vestido para a ocasião. Ela passou pela porta e o beijou. O peito dele, sob as mãos dela, parecia algo retasado e pronto. Sem a maciez da oferta de carne a que ela estava acostumada. Ela beijou o peito dele, desceu a língua pelo abdômen e ajoelhou-se ali mesmo no corredor. Era como lamber mármore. Sensacional! Aqui não! Ele disse rindo enquanto a levantava. Agora ela tinha se decidido. Estava se sentindo no auge da própria imprudência. Seria quase um alívio ser pega. Só algo de fora dela poderia pará-la agora. Mas a casa estava silenciosa. Avery seguiu a escada acima, espiando a sala pequena enquanto passava. Viu um sofá floral desbotado, a lareira cheia de fotografias de rostos sorridentes. Charlie, quando era um menininho de óculos e gravata, uma adolescente com beca. Uma foto em preto e branco de uma mulher bonita, provavelmente a mãe dele, em um longo vestido de noiva branco e ao lado de um homem de postura rígida com terno e colete. No quarto dele, livros estavam por todo o lugar, empilhados em uma cômoda pequena encostados na parede. Os lençóis cinza na cama baixa de solteira estavam esticados e dobrados meticulosamente, como em um hotel. Você tem cama de solteiro, ela disse. Ele riu. É a casa dos meus pais. Avery largou a bolsa no chão e tirou os sapatos. Claro que é. Ei, os aluguéis não são baratos em Londres, cara. Eu não vou ter que encontrar a sua mãe, vou? Ela tá no grupo da igreja. E meu pai tá no trabalho, ele respondeu. Então você vai ter que se contentar comigo. Você nunca mencionou seu pai antes, Avery notou. Não tenho muito o que dizer. É só um homem bonito, sólido. Como você? Poderia ser uma afirmação, mas foi uma pergunta. Charlie deu um sorrisinho maroto. Acho que você não veio aqui para falar da minha família, ele disse. Ele, habilmente, desenredou Avery do vestido trespassado até que ela tivesse na frente dele só com a tanguinha preta de algodão. Os olhos dele se arregalaram ao observá-la. Ela tinha uma serpente delgada enrolada em um braço. A língua em forma de punhal lambia-lhe o cotovelo. Um pequeno estorninho aninhado sob cada clavícula. Belas tatuagens, ele comentou. Avery deu de ombros. Vida passada. Quantas você tem? Ela olhou para ele com malícia. Você vai ter que descobrir. Ele a pressionou contra o colchão e escorregou os dedos no corpo dela em uma suave escavação, verificando a sola dos pés, a parte interna das coxas, sob cada seio. Ele encontrou um barquinho deslizando nas ondas da costela, um rosto desenhado com um único traço, como de matisse, na parte interna do braço, o símbolo da anarquia no ombro, que ela tinha deixado Freja fazer com uma agulha improvisada enquanto estava chapada. Sobre o coração, ela tinha 3 letras pequenas. BNL. Ele traçou-as com os dedos. Minhas irmãs, ela explicou. Ele assentiu em silêncio. Só tem mais uma, ela informou. Ele se sentou nos calcanhares. Eu desisto. Ela puxou o lábio inferior para revelar um trevo de 4 folhas tatuado na carne rosada da parte interna da boca. Você é cheia de surpresas, ele disse. Como um ovo de Páscoa? Ele subiu na cama, encaixando o corpo no dela. Não um ovo de Páscoa que eu já tenha ganhado. Avery fechou os olhos quando Charlie deslizou a mão sob a calcinha. 8 anos com Chit e elas ainda faziam sexo, mas ela tinha de escolher ficar excitada. Não era mais instintivo, do jeito que tinha sido no começo, um impulso carnal impossível de ignorar ou negar. No presente, um alarme interno soaria em uma delas avisando que já havia se passado muito tempo. Então, elas decidiriam transar. Ainda era bom, mas parecia mais manutenção do que luxúria. Aquilo era diferente. Seu corpo agia sem pensamentos, sem instruções. Uau! Ele disse. Ele retirou a mão do meio das pernas dela, e seus dedos estavam escorregadios com umidade. Desculpa, ela sussurrou, embora não tivesse bem certeza pelo que. Parecia excessivo, de alguma forma, evidência de algo demasiado nela. Não, eu adoro, ele murmurou. Então ele ficou de joelhos, tirou a calcinha dela e colocou a boca.
a respiração quente e a língua nela. Ela o puxou de volta para cima. Assim não. Ela foi com a mão até o meio das pernas dele. Assim. Ele se libertou da calça em um movimento e ela percebeu que ele estava sem cueca. Ele se acariciou com uma mão e colocou um dedo da outra de volta dentro dela. Tem certeza? Ele perguntou, as mãos se movimentando em conjunto, uma nele e outra nela. Avery assentiu e fechou os olhos. Ele se deitou sobre ela, então empurrou um membro para dentro em um longo ímpeto. Ela ficou ofegante. Quando foi a última vez que ela tinha sentido isso? 10 anos antes? Mas ela nunca tinha dormido com um homem sóbrio. Charlie começou a se movimentar, entrando e saindo devagar, e ela se ouviu emitir sons que não eram familiares, gemidos e ganidos animalescos. Ele parecia estar tocando na parte mais profunda dela. Enquanto ela gemia, ele apoiou a cabeça dela entre as mãos dele e a olhou. No rosto dele, acima dela, não havia defesa alguma. Eu não estou te machucando? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Não. Quer que eu pare? Não. Ela cerrou os olhos novamente e levou a boca até a dele. Ela respirou seu hálito. Tinha um gosto vagamente doce, como suco de maçã. Então ele estava se movimentando dentro dela outra vez, em golpes rítmicos profundos, direcionados ao centro dela. Ela estava transpirando, e ele também, os peitos de ambos se esfregando e escorregando. Ele afastou o cabelo das têmporas úmidas dela e a beijou ali. Ela afundou o rosto no calor do pescoço dele. Não pensava em nada, exceto na sensação que lhe causava. Era de não pensar o que ela mais gostava, ou não pensar que ela queria que nunca terminasse. Estou quase, ele disse finalmente. Espere por mim. Ela agarrou as nádegas dele e o puxou para dentro dela, cada vez mais fundo, em uma sucessão de golpes rápidos e nítidos. Então ela espremeu a mão entre a pelvis dele e a dela, para que pudesse se tocar enquanto ele se movimentava dentro dela. Com uma imensa onda latejante, ela gozou. Sentiu dor e mais dor. Quando a onda serenou, ela sentiu uma libertação involuntária e ouviu um suspiro suave enquanto ele se derramava dentro dela. O olhar de Avery se voltou para dentro de si. Lá estava ela, aquela sensação não solicitada e, no entanto, não esquecida do prazer combinado com a dor, assim como pressionar-o em um bolo de uma seringa. Depois, eles estavam deitados lado a lado, as costas na parede, as pernas meio para fora da cama estreita. Ele se inclinou para pegar a calça amassada e colocou-a sobre a virilha, em um gesto de constrangimento que a surpreendeu. Ela olhou para baixo, para ver o sêmen escorrendo dentro dela. Ele formou uma mancha escura no edredom cinza, entre as pernas dela. Merda, ela disse. Desculpa. Aqui. Ele pegou uma perna da calça e a pressionou contra ela, como se estivesse estancando o sangue de uma ferida. Obrigada, ela disse, limpando-se de qualquer jeito com o tecido. Você usa algum tipo de método contraceptivo? Ela olhou para ele. Por que homens sempre perguntam isso depois de gozar dentro da gente? Charlie abaixou a cabeça envergonhado. Não se preocupe, ela falou. Eu cuido disso. Lamento por não ter perguntado, ele disse. Me avise se eu puder pagar pelo... Não, de jeito nenhum, Avery vociferou. Ela se levantou e vestiu a calcinha, então começou a se embrulhar de volta no vestido. Estava com dificuldade de encontrar o buraquinho pelo qual a faixa passaria para amarrá-lo na cintura. Sou eu quem devo pedir desculpa, ela disse depressa. Você é novato e eu sou... Charlie se levantou e vestiu a calça de moletom, visivelmente indiferente ao fato dela ter sido usada para enxugar esperma. Ele deu um passo até Avery e tirou a faixa da mão dela, passando-a com habilidade pela fenda no tecido da cintura. Então, amarrou-a com outra faixa depois de dar volta no corpo dela. Olha, eu tenho 3 meses, mas não 3 meses de idade. Eu tenho 27, cara. Avery olhou para o rosto dele. A idade de Nick. Ele tinha a idade de Nick. 27 é jovem, ela disse em voz baixa. Não me parece. Só que é seu primeiro ano no programa. Você vai ver. É um período de vulnerabilidade. Eu sei. Mas já mudei muito. Charlie foi até a calça jeans pendurada na cadeira da escrivaninha e tirou um maço de cigarros e o isqueiro Zippo prateado do bolso de trás.
Abriu a janela e fez um gesto para ela se aproximar. Quando você começou a fumar? Ela perguntou, aceitando o cigarro que ele lhe oferecia. Quando eu tinha 12 anos. Fumei meu primeiro baseado e meu primeiro cigarro no mesmo dia, com meu primo mais velho. Eu só queria ser como ele. Onde está seu primo agora? Ele trabalha no centro. A esposa dele é modelo e tem gêmeos a caminho. Acontece que eu fui a má influência. E você? 14, eu acho. Estava no Central Park voltando da escola para casa e pedi para um empresário japonês. Eu fumei muito rápido e acabei vomitando numa planta. Prometi para mim mesmo que nunca mais fumaria. Conheço essa ladainha. Nunca mais, nunca mais. Avery sorriu com tristeza. Ela estava dizendo isso para si mesma naquele exato momento. Você conhece essa piada que um padrinho me contou? Charlie perguntou. Um alcoolista vai roubar a sua carteira, mas um viciado vai roubá-la e ajudar a procurá-la. É por isso que sei que definitivamente sou viciado, porque juro por Deus, eu já fiz isso, porra. Eu já menti tanto que nem sabia mais que estava mentindo. Honestidade? O que Avery sabia a respeito de honestidade? Ela apoiou a cabeça na batente da janela. Uma brisa quente soprou. Talvez não seja uma boa hora para dizer que sou casada, ela confessou. Eu sei, ele disse. Ela olhou para ele com surpresa. Com uma mulher, ela acrescentou. Eu sei, ele respondeu. Como? Eu pesquisei sobre você também. Você tinha um registro de casamento. Sua esposa tem um nome muito bonito. Eu não consigo me lembrar agora. Chitrita. Avery disse com suavidade. Eu poderia ser divorciada. Charlie assentiu. Poderia. Mas não sou. Tudo bem. Isso não faz nenhuma diferença para você? Monogamia, fidelidade, heterossexualidade não são palavras a que eu dê muito valor. Certo, Avery concordou. Porque você é um egoísta amoral. Exatamente. Bem, isso é conveniente para você. O triste é que essas palavras de fato significam alguma coisa para mim. Charlie virou-se de modo a ficar de frente para ela na janela. A verdade é que eu estou tentando não entrar em nada complicado agora. Você parece uma pessoa inteligente, bacana, que está passando por alguma merda. Se quiser me usar para se sentir melhor, eu não reclamo. Já estive com homens, já estive com mulheres, casadas, solteiras. Não vou me sentir mal por alguma coisa só porque alguém me disse que eu deveria. Eu decido o que é bom para mim. Porque você é livre, ela disse. Exatamente. Bem, obrigada por me deixar te usar. Charlie riu. Quando você quiser. Você é bacana, sabe? Você é real. Você é real também. Ela sorriu com certo constrangimento. Seja lá o que isso quer dizer. Ele olhou ao redor do quarto. Agora, eu só preciso mesmo de um apartamento de uma cama maior. Avery riu e olhou pela janela para o gramado seco do jardim. Havia uma rede de futebol estralhaçada em um canto, um bonito pé de hortênsia com flores espumantes no outono. Em algum lugar, por uma janela aberta, ela podia ouvir o público rindo na TV. Você sabe o que realmente me torna viciada? Ela perguntou. Não é a quantidade de drogas que usei nem enquanto bebi. Não são nem mesmo as mentiras. O quê? Ela inspirou tão profundamente que os seus pulmões arderam. Eu encontro que me dá prazer e embarco nisso até me dar dor. Ela respondeu. Toda vez. Charlie olhou para ela com seu meio sorriso engraçado. Mas de que outra forma você saberia quando parar? Fim do capítulo 6. Se você está gostando do livro até aqui, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!